Olá, galera, boa noite. Eu quero todo mundo dar um sinalzinho assim, boa noite com a mãozinha aí. Olha só que coisa linda. Tudo bem, galera? Vamos aí iniciar a nossa palestra interativa sobre reforma trabalhista. Hoje a gente está testando um sistema novo, como eu disse aqui às 7h30, né? Vocês hoje são minhas cobaias, muito obrigado por participarem disso. Então eu vou retribuir com a melhor aula do mundo que eu tenho de melhor para vocês, tá certo? Vamos aí falar um pouco da reforma trabalhista. E quem entrou agora, aí na parte de participantes, você aperta lá, tem um botãozinho para levantar a mãozinha. Se não achar, não tem problema. Quiser fazer pergunta, só levanta a mãozinha que a gente vai abrir o microfone para vocês poderem fazer. Podem fazer perguntas à vontade. É até ideal que de vez em quando façam para a gente conversar, tá certo? Vamos trabalhar um pouquinho? Todo mundo assim? Aí, galera. Então, vamos lá. Bom, a primeira pergunta que vem quando se fala no tema reforma trabalhista é saber se essa reforma veio para melhorar ou para piorar. Quando nós pensamos numa reforma, a gente pensa numa melhora. Vou reformar o meu apartamento, vou reformar minha casa, vou reformar meu carro. Ou seja, você reforma com o intuito, com o objetivo de melhorar. Mas no direito do trabalho, eu fico me fazendo a pergunta em relação a essa última reforma, se realmente houve uma reforma ou, olha aí o slide, ou se houve uma deforma trabalhista. Houve reforma trabalhista ou houve uma deforma trabalhista? Bom, nós temos que separar aqui, e eu coloquei para vocês, aqui volta em mim, eu coloquei para vocês dois aspectos. A parte que tinha mais relevante do direito material, as mudanças que aconteceram no direito material e também as mudanças que ocorreram no direito processual. Acho que no direito processual não foi tão ruim como no direito material. No direito material, não tenho dúvida em afirmar para vocês que não houve reforma, houve deforma trabalhista. No direito processual, algumas coisas foram interessantes porque corrigiram algumas injustiças que aconteciam na prática na Justiça do Trabalho. Pois bem, nós vamos aqui falar primeiro dos principais aspectos do direito do trabalho que houve modificação. O primeiro, coloca o slide aí, foi exatamente em relação às horas in itinere. Antigamente, já estou considerando a legislação nova, volta aqui em mim. Antigamente, o artigo 58, parágrafo 2º, deixava muito claro que o tempo despendido de casa ao trabalho, do trabalho à casa, não entra no cômputo da jornada. Agora, não entrava no cômputo da jornada. Agora, se o local era de difícil acesso, não servido por transporte público regular, e o empregador fornecesse o transporte, olha aquele tripé, lembra? Local de difícil acesso, não servido por transporte público regular, e o empregador tivesse fornecido o transporte, aí aquele percurso, aquelas horas, aquele tempo de deslocamento entrava no cômputo da jornada. É o que se chamava a doutrina de horas in itinere, de deslocamento, de itinerário. Veio a reforma trabalhista e deixou muito claro que não existe mais horas in itinere. Olha o novo parágrafo 2º do artigo 58. Claro que vai valer a partir do dia 11 de novembro. O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. Gente, a reforma trabalhista acabou definitivamente com as horas in itinere. Ô, Renato, quer dizer que se eu trabalho numa mina de subsolo, o tempo de deslocamento da boca da mina até onde eu efetivamente vou minerar, naqueles carrinhos, não é tempo à disposição do empregador. Então, se eu trabalho no meio lá, na bacia de Campos, tenho que ir de helicóptero, tenho que ir de barco até a bacia petrolífera, esse tempo de deslocamento não é mais horas in itinere. Não haverá qualquer pagamento de hora extra. Isso, em verdade, beneficia algum trabalhador, gente? Pode fazer assim a mão com a cabecinha. Não beneficia ninguém. Isso é um artigo, essa modificação visa beneficiar a empresa, evitar que a empresa pague horas extras em função das horas in itinere
que foram devidamente sepultadas com a nova legislação. Tá certo? Muito bem. Olá, olá, Alessandro. Chegou agora? Alessandro, você está me vendo? Ele não está acreditando. Oi, Alessandro. Está me vendo? Depois ele vai cair a ficha. Vamos lá, vamos continuar. Outro assunto importante é o trabalho em regime de tempo parcial. Antigamente, na nossa CLT, que ainda está em vigor, trabalho em regime de tempo parcial é aquele que não ultrapassa quantas horas, galera? A 25 horas semanais. E aí, quem trabalha em regime de tempo parcial não pode fazer hora extra, não podia participar de acordo de compensação de jornada e não podia converter 1/3 de férias em abono pecuniário. Não era assim? Trabalho de tempo parcial. Veio a legislação e modificou isso. Aumentou a possibilidade do horário de tempo parcial e, dependendo da quantidade de horas, ele pode, inclusive, fazer horas extras. Olha o que diz o novo artigo 58A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 30 horas semanais, sem possibilidade de horas suplementares semanais. Gente, então, se ele pactuou para ter 30 horas semanais no trabalho em tempo parcial, não pode fazer hora extras. Mas vamos continuar lendo aqui. Ou, ainda, aquele cuja duração não exceda 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. Então, se for estipulado o trabalho em regime de tempo parcial de até 26 horas, ele pode fazer mais 6 horas extras, totalizando 32 horas semanais. O que isso é bom, o que isso é ruim? Bom, o que vai acontecer? Pode acontecer de muitos empregadores deixarem de contratar o trabalhador em regime de tempo integral para contratar o trabalhador em regime de tempo parcial. Contrata. Alguém abriu o microfone aí. Contrata até 26 horas e permite que ele passe mais 6 horas. Ou seja, ele contrata o trabalhador para trabalhar 32 horas semanais. O que é bom em relação a isso para o empregador? Quem trabalha em regime de tempo parcial, ele vai ter o salário proporcional à jornada trabalhada. Então, em vez dele ganhar por 44 horas semanais prestadas, nessa modalidade de tempo parcial, se o empregador contratar dessa forma, ele vai ganhar para trabalhar 32 horas semanais. Ou seja, ele vai trabalhar menos, mas também vai ganhar menos. Então, uma nova sistemática que não veio beneficiar o trabalhador, que veio beneficiar a empresa, possibilitando a empresa que contrate o trabalhador para trabalhar menos de 44 horas, pagando, e mais de 25, né, até 32 horas, pagando o salário proporcional à jornada. Essa é a nova modificação, né, em relação ao trabalho em regime de tempo parcial. Outra novidade, o famoso banco de horas. Lá do artigo 59, parágrafo 2º, 3º e 4º da CLT. O TST, através da súmula 85, já tinha definido que o banco de horas só podia ser implementado mediante norma coletiva, convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Como é que é o banco de horas? Recordando, quando a empresa mais precisa, o trabalhador presta horas extras, no máximo 2 horas extras por dia. E no prazo máximo de 12 meses, ele compensa trabalhando menos. Trabalha mais quando a empresa precisa e no prazo máximo de 12 meses compensa trabalhando menos. Qual é a grande vantagem do banco de horas para a empresa, gente? Não precisa pagar hora extra, não é verdade? Não precisa pagar hora extra. O empregado não tem muita vantagem. Alguns falam assim, mas ele pode viajar. Gente, a maioria dos empregados ganha muito pouco. Dificilmente ele vai ter essa possibilidade de viajar, de ter tempo para viajar. Então, o banco de horas veio a favorecer a empresa, né, que tem trabalho sazonal. Em uma época ela tem muito trabalho, em outra época ela tem pouco trabalho. E aí ficou convencionado, através da súmula 85, que o banco de horas só podia ser implementado mediante norma coletiva. A nova legislação veio a permitir o banco de horas por acordo individual, escrito entre empregado e empregador, desde que a compensação se dê em até
6 meses. Dá uma olhada na norma. É o novo parágrafo 5º do artigo 59, que diz assim, ó, o banco de horas que trata o parágrafo 2º desse artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Ou seja, galera, se a compensação se der no prazo máximo de 6 meses, não precisa mais de norma coletiva, não precisa mais de convenção coletiva de trabalho, não precisa mais de acordo coletivo de trabalho. Basta um simples acordo escrito individual entre empregado e empregador. Bom, tá aí essa situação. Claro que no banco de horas, como ele era através de norma coletiva, normalmente os sindicatos, pessoal, negociava algumas condições. Por exemplo, na norma coletiva, normalmente ficava acordado que o empregado não ia ser mandado embora enquanto durasse esse banco de horas, por exemplo. Mas, enfim, não, agora é possível, é permitido o banco de horas mediante simples acordo individual entre empregado e empregador, desde que isso não atrapalhe, não passe essa compensação, se dê no máximo em 6 meses. Outra novidade é a famosa escala de revezamento de 12 por 36. Eu não sei se está na área de aluno, mas depois eu vou disponibilizar para vocês esses slides. A famosa escala de 12 por 36. Muito comum, gente, com a galera que trabalha na área de saúde, né, na área de vigilância, que é aquela situação que você trabalha 12 horas, depois folga 36. Trabalha mais 12 horas, depois folga 36. Ou seja, trabalha dia sim, dia não. O TST sempre admitiu que era possível haver escala de revezamento, desde que essa escala de revezamento fosse implementada ou mediante lei ou mediante norma coletiva, convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Tem até uma súmula, que se eu não me engano é a súmula 444, que permite que seja implementada a escala de revezamento de 12 por 36 nessas condições, ou lei ou norma coletiva. Veio a reforma trabalhista e possibilitou a escala de 12 por 36 para qualquer trabalhador, mediante simples acordo escrito individual. Dá uma olhadinha aí no slide. Olha lá. Novo artigo 59A. Em exceção ao disposto no artigo 59 desta consolidação, é facultado às partes, mediante acordo escrito individual, acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados intervalos para repouso e alimentação. Pessoal, então, duas observações aqui. Agora não precisa mais norma coletiva. Então, em tese, qualquer trabalhador de qualquer empresa pode pactuar, mediante simples acordo escrito, a escala de 12 por 36. É prejudicial ao trabalhador? É benéfico ao trabalhador? Aí vem a pergunta. Depende. Dependendo do local e do tipo de atividade que o trabalhador desenvolva, eu até acho bom. Por exemplo, hoje, vocês sabem, a galera me acompanha, que eu moro em São Paulo. Em São Paulo, né, na maioria das capitais, em São Paulo, o trânsito é terrível. Então, eu preferiria, em São Paulo, trabalhar na escala de 12 por 36. Porque essa história de trabalhar 8 horas diárias todos os dias, né, e 44 horas semanais, você perde muito tempo. Às vezes tem funcionário que perde 2 horas para chegar ao trabalho, depois perde mais 2 horas para chegar em casa. Então, dependendo da atividade, é legal ele trabalhar dia sim, dia não, porque ele tem sempre tempo para ir ao médico, para ter outra atividade, para resolver problemas particulares, ter um convívio com os filhos, etc. Ou seja, eu não acho totalmente ruim. O que eu acho ruim é a legislação não excepcionar em relação àquelas atividades cujo o trabalho em mais de 8 horas possa causar prejuízo à saúde do trabalhador ou possa causar até ocorrência de acidente de trabalho. Nós sabemos que muitas vezes o acidente de trabalho ocorre, por exemplo, numa indústria, numa empresa, em função da jornada excessiva do trabalhador. Então, ele está lá naquela máquina, gente, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, o cara cansa. E aí, às vezes, ele cansa, na hora daquela distração, é que ele vai, se machucar, perder um membro ou machucar outra pessoa. Imagina um motorista de ônibus trabalhando 12 horas seguidas.
cochilar na direção, ele coloca em risco a própria vida, a vida de outras pessoas. O que eu sou contra a norma não é a possibilidade de ter a escala de 12,36. É não excepcionar aqueles casos em que a prorrogação da jornada possa ser maléfica, possa ocasionar ou problema de saúde do trabalhador ou até ocorrência de acidente de trabalho. Mas agora acabou isso, né? Aliás, a intenção do legislador, vocês vão ver em vários artigos, foi exatamente desvincular a jornada do trabalho de saúde do trabalhador. Então, em toda a reforma, jornada do trabalho não tem nada a ver com a saúde do trabalhador. E a gente sabe que não funciona assim. Pois bem, a partir de 11 de novembro, qualquer trabalhador pode ser contratado na escala de 12/36, não precisa sequer de norma coletiva, pode ser por acordo individual escrito. Muito bem? Vamos lá. Aí, uma novidade, que não é muita novidade, já existia, que é a história. Estão gostando, galera? Ninguém quer perguntar nada? Ninguém tem uma dúvida? Ninguém vai levantar a mãozinha, não? Ô, pessoal tímido. Débora, você não vai levantar a mão, não? Abre o microfone de Débora aí. Tá tudo bem aí? Abre o microfone de Débora. Espera aí que vai abrir. Tá tudo bem, Débora? Tá tudo tranquilo. Débora é de Recife, né? É, de Recife. Tá com alguma dúvida? Você é a Não. favor da reforma trabalhista, Débora? Não. Esse não foi muito convincente, não. A galera que está assistindo aqui não ficou muito convencida, não. Não, Tô achando que você é a favor. Não, sou não. Não? Muito bem. E Bela? Tá gostando, Bela? Espera aí, abriu agora, vai. Estou fazendo uma repaginada aqui geral. Tem tempo que eu não pego trabalhista para estudar, mas estou adorando. Se você está fazendo repaginada, fica tranquila, porque todos nós estamos fazendo repaginada. Todos os livros que eu escrevi, joguei tudo fora e estou começando do zero novamente, gente. E outra coisa, agora ficou confuso, porque vocês vão ver, eu não sei mais diferenciar o que é trabalho intermitente do que é trabalho autônomo, do que é contrato intermitente. Os conceitos estão todos confusos na minha cabeça. Tudo que eu aprendi, eu estou tendo que rever. Então, fique tranquila, Bela, que esse é um problema para todo mundo aí. Muito bem, vamos continuar. Quem quiser fazer a perguntinha, é só levantar a mão, que já eu abro para perguntas também. Vamos dar uma olhadinha no slide, o teletrabalho. Olha aí, gente. Artigo 75b. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não se constituem como trabalho externo. Pessoal, teletrabalho não é novidade no Brasil, nem no mundo. Teletrabalho já existe, já existia há muito tempo, que é aquele trabalho que é executado não nas dependências da empresa, mas no domicílio do empregado ou qualquer outro local. Muito comum, principalmente nas profissões que usam a tecnologia da informação para divulgar ou para transmitir o seu trabalho. Então, tem muita gente que trabalha em TI, programadores, pessoal que é escritor, que é redator, que é publicitário, pessoas que trabalham em casa, desenvolvem o seu trabalho e encaminham para a empresa. Tem muitas vantagens do teletrabalho? Muitas. Como? Por exemplo, não tem horário de trabalho, você pode estabelecer o melhor horário de trabalho de acordo com a sua conveniência, não tem a questão de trânsito, a questão da violência, do estresse no trânsito, a questão do custo, que você sai de casa, você tem que se arrumar, você tem que pagar a refeição. Tem uma série de vantagens de você trabalhar no teletrabalho. Mas tem algumas desvantagens. Por exemplo, os trabalhadores se reunirem e buscarem melhores condições se torna mais difícil, já que não há um contato de um trabalhador com o outro. Mas, enfim, é uma realidade, eu diria até vocês, que é uma tendência. Então, a reforma não foi, a modificação não foi aí. A modificação foi no artigo 62, que diz que os empregados em regime de teletrabalho estão excluídos do controle de jornada. Então, agora, quem não trabalhar na empresa, quem não trabalhar independente da empresa, quem trabalhar em casa, não vai ter direito nenhuma hora extra. Não era assim. Só aqueles trabalhadores que desenvolviam atividade externa incompatível com a fixação da jornada é que estavam fora do capítulo de jornada do trabalho do artigo 62. O fato do trabalhador laborar em casa não significava dizer que não se poderia controlar o horário. A hora que ele ligou o computador e entrou no sistema, é o início da jornada dele. A hora que ele desligou, é o final da jornada. Agora não, gente. Trabalhou em casa, não tem jornada de trabalho. Então, por exemplo, aqui no SES eu tenho 26 ou 27
funcionários que trabalham no TI. E vocês sabem que a galera de TI é uma galera alternativa no sentido de gostar de trabalhar de madrugada. Quem tem amigos de TI sabe que o povo para gostar de trabalhar de madrugada. Durante o dia você não consegue falar com eles, né? Só que a minha galera aqui trabalha durante o dia. Não gostam muito não, mas trabalham. Olha só o que eu poderia fazer com a nova legislação. Eu falei, galera, a partir de agora, Felipe, que é o gerente, vocês vão trabalhar todos em casa. Cada um vai ter o computador em casa, o acesso à internet. E vocês não têm mais horário de trabalho. Trabalhe a hora que você quiser. Só tem uma coisa, eu vou pedir um favorzinho a vocês. Vocês que tinham X de tarefa, a partir de agora vocês vão ter 2x de tarefa para executar por dia. Mas execute a hora que você quiser. Você vai trabalhar em casa com liberdade de horário. Eu posso fazer isso agora? Não devo, mas posso. Posso fazer. Porque se ele trabalhar em casa, gente, não tem jornada de trabalho. Eu posso pegar o pessoal que é do telemarketing, que pela lei hoje tem só 6 horas de trabalho e não foi excepcionado, e botar eles para fazer telemarketing em casa. E se eu botar para fazer telemarketing em casa, eles estariam fora, teoricamente, do controle de jornada que hoje para eles é de 6 horas. Então, essa história de que o teletrabalho vai estar fora do controle de jornada só beneficiou uma pessoa. Quem foi? O empregador. Então, isso vai acontecer. Muitos trabalhadores vão migrar para trabalhar em casa. É legal? É. Mas o problema é a quantidade de trabalho que era dada para o empregado quando ele trabalhava, quando tinha jornada, e a quantidade de trabalho que vai ser agora repassada para o trabalhador, levando-se em consideração que ele vai trabalhar em casa e que ele não vai ter jornada de trabalho. O tempo dirá se foi bom ou se foi ruim. Não é isso, Vanessa? Está concentrada aí, Vanessa? Espera aí, abre seu microfone aí. Isso. E aí, Vanessa, você é de onde mesmo? Feira de Santana, Bahia. Ah, uma Feira de Santana, Bahia, o pessoal é tranquilo, né? Essa legislação não vai alterar nada não, vai? Rapaz, eu não sei. Aqui é uma cidade bem comercial, né? Aqui funciona bastante o comércio, assim, é o que mais gera lucro para a cidade. Então, eu não sei como é que vai ser agora, né? Você sabe que em Feira de Santana a gente tem uma unidade do SES, né? Você já visitou? Já. No dia que foi lançar, que foi estrear aqui, eu até ia, acho que tava o senhor, Ariana e Tonassi. Senhor, não me faça ficar me sentindo mais velho, não, pelo amor de Deus. Tava você. Perdoa. Vocês sabem que eu tô na crise, eu tô quase fazendo 50 anos. Ano que vem eu faço 50 anos. Aí essa semana eu me associei ao clube, lá em São Paulo, e aí foi o exame admissional, para saber se eu podia ser sócio ou não. Aí cheguei no clube, aí uma série de diretores fazem um monte de perguntas. Quantos anos você tem? Não, eu tenho 49 anos. Olha, às terças-feiras tem uma pelada aqui para os coroas, para aqueles que têm mais de 50 anos, que é maravilhoso. Você tem que vir. Eles não correm muito, não, mas é legal. A galera com mais de 50 anos, eu fiz assim aqui para dizer que eu vou. Eu não vou, gente, porque mentalmente, não tem nada contra quem tem mais de 50 anos, mas mentalmente eu me sinto um menino. Então já até procurei, vou fazer terapia, porque eu tô mal com isso. Ano que vem eu faço 50 anos. E aí eu começo a pensar, pô, se eu faço 50 anos, eu só tenho mais 20, 30 anos de vida no máximo. Aí eu fico desesperado. Entendeu? Então vocês são novinhos, a maioria aí, estão tranquilos. Mas também não tem outra opção, vocês vão passar por esse problema, a não ser que morra antes. Então não tem jeito, né? Então se prepara aí. Eu tô nessa crise, mas eu vou superar isso. Beleza, Vanessa? Vamos juntos aí. Bom, então essa é a novidade do teletrabalho. O cara vai poder trabalhar em casa, mas esqueça hora extra. Reforma ou deforma isso? Aí vocês respondem, reforma ou deforma. Vamos lá. Olha aqui que coisa interessante. E essa reforma também, ela bateu muito no TST. Muitas situações em que o TST decidia de uma maneira, tinha súmula, tinha o J do TST, veio a lei e estabeleceu de maneira completamente contrária. Parece até que algum ministro do TST participou dessa edição dessa lei. Eu não sei, parece, entendeu? Mas, enfim, olha como era o posicionamento do TST quando não havia concessão do intervalo interjornada. Você sabe que quem trabalha mais de 6 horas tem que ter um intervalo intra-jornada de no mínimo 1 hora e de no máximo 2 horas. Para ser mais de 2 horas, tem que ter uma norma coletiva autorizando, beleza? E aí o que acontecia? Era para ter um intervalo de 1 hora. A não concessão do intervalo pagava 1 hora extra. Se concedia um intervalo a menor, tipo 50 minutos,
40 minutos, o TST mandava também pagar 1 hora extra. Está lá na súmula 437 do TST. Particularmente, eu nunca concordei com isso. Quer dizer que o cara tem direito a 1 hora de intervalo. Eu concedi 55 minutos e pago 1 hora extra por causa de 5 minutos? O TST mandava pagar a hora extra integral. Eu não achava justo. Mas, e pior não. E aí melhor para o trabalhador. Tinha natureza salarial. Essa hora do intervalo não concedida tinha natureza salarial. Mandava pagar 1 hora extra e tinha natureza salarial, ou seja, gerava reflexos nas outras parcelas, no aviso prévio, nas férias, no 13º, no repouso não remunerado, no fundo de garantia e na multa de 40%. Veio a nova legislação. Dá uma olhadinha no slide. Parágrafo 4º do artigo 71. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal do trabalho. Então, a legislação foi dura. Agora não paga mais 1 hora extra, paga só o que deixou de ser concedido e mais, não tem natureza salarial. A natureza agora é indenizatória. E se é indenizatória, não vai ter reflexo nas outras parcelas. É reforma ou é deforma? Isso não é bom para o trabalhador, evidentemente, isso é bom apenas para a empresa. Eu estou olhando que tem gente aí com o rosto assustado. Não é verdade? A Bela lá tá apavorada, tá com as 2 mãos assim, apavorada, né, Bela? Mas é assim mesmo, vai piorar. Calma, que não acabou não. Tem mais coisa ruim aí. Vamos lá. Outro assunto interessante. Alguém quer alguma pergunta? Vamos lá. Outro assunto interessante. Férias. Olha aí no slide. Artigo 134. Agora, com a nova legislação, agora que eu falo a partir de 11 de novembro, as férias poderão ser parceladas, desde que haja concordância do empregado. As férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferior a 5 dias corridos cada um. Então, poderão ser parcelados em 3 períodos. Um não pode ser inferior a 14 dias, outros 2 não podem ser inferior a 5 dias. Inclusive, se for menor de 18 ou maior de 50. Essa diferenciação também acabou. Então, eu que vou fazer 50 ano que vem, lá vem com esse mesmo assunto, vou poder parcelar as férias, se eu for empregado, em 3 vezes. Isso é bom ou é ruim, gente? Aí eu digo, depende. Para determinados trabalhadores, eu acho bom. Eu mesmo, por exemplo, como eu não sou empregado, mas se fosse, eu não ia gostar de tirar 30 dias de férias. Para mim, seria muito mais saudável, para mim, tirar 3 períodos, por exemplo, de 10 ou um de 14 e dividir os outros. Por quê? Eu sou um cara hiperativo, eu tenho que estar sempre trabalhando, tenho que estar sempre produzido. Então, assim, eu não consigo ficar 30 dias parados, é um desafio para mim ficar 30 dias sem trabalhar, sem produzir. Então, pode ser que para algumas pessoas, não, é melhor tirar em 2 períodos, tiro 15 dias agora, tiro 15 dias depois. Né? Então, eu acho que aí varia, o trabalhador pode tirar um pedaço das férias junto com as férias escolares do filho, ou com as férias da esposa, do marido, da namorada, do namorado. Eu acho que é bacana, eu acho que essa possibilidade aqui seria interessante. Agora, o que a gente tem que perceber é que o objetivo das férias é proteger a saúde do trabalhador. Então, dependendo da atividade, é necessário que ele tire realmente, que ele se afaste do trabalho por 30 dias, que ele exerça, mesmo contra a vontade, o direito à desconexão, como bem fala o nosso professor amigo, parceirão Otávio Calvé. Porque, às vezes, da atividade, ele precisa descansar mesmo até para recuperar o organismo. A minha crítica em relação às férias é não excepcionar nenhuma dessas situações. Então, hoje, a partir de 11 de novembro, qualquer um pode parcelar as férias em 3 períodos, independente da atividade ser uma atividade insalubre, independente da atividade ser uma atividade perigosa ou uma atividade penosa, não importa. Todo e qualquer trabalhador, a partir do dia 11 de novembro, vai poder parcelar as férias em 3 períodos. Certo? Mais uma novidade. Bom, aqui, gente, um absurdo. Resolveu o legislador trabalhista regulamentar
o dano extrapatrimonial na CLT. A vida toda, nós utilizamos o Código Civil para ensejar, muitas vezes, nosso trabalho, condenação, normalmente contra a empresa, mas eventualmente face ao empregado, por dano moral ou patrimonial, o dano que o trabalhador tenha sofrido. E a gente usava o Código Civil, e aí os juízes tinham uma certa liberdade, de fixar o valor da indenização. E com essa certa liberdade, também é verdade que alguns abusavam, e fixavam, às vezes, indenizações altíssimas. E aí o que veio o legislador? O legislador é patronal. Quem fez a reforma trabalhista, ela foi totalmente feita pensando em trazer benefícios ou desonerar as empresas e o empregador. Veja a situação. Olha o que ela fixou, dá uma olhada no slide. Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. Olha lá, ofensa de natureza leve, até 3 vezes o último salário contratual do ofendido. Vamos lá. Ofensa de natureza média, até 5 vezes o último salário do ofendido. Ofensa de natureza grave, até 20 vezes o último salário. E ofensa de natureza gravíssima, até 50 vezes o último salário contratual do ofendido. Pessoal, eles colocaram como parâmetro o salário do ofendido. Então, eu vou pegar 2 meninas aqui, por exemplo. Eu vou pegar a Bela e vou pegar a Mariana no meu exemplo. Tá bom? Levanta a mão, Bela e Mariana. Olha aí. A Bela é diretora do SES Cursos Online. Ganha R$30 mil por mês. É só brincadeira, viu, Bela? Não leve isso a sério, não, para como prova, não. Já pensou? Ganha R$30 mil. Já a Mariana, ela trabalha aqui na limpeza, auxiliar de serviços gerais, ganha um salário mínimo, ganha R$1.000. Uma ganha 30, outra ganha 1.000. O Renato Saraiva não. O Pedro, que é meu chefe do estúdio, assediou sexualmente a Bela e a Mariana. Elas têm provas de tudo. Está claro que ele era um tarado, ficou assediando sexualmente Bela, ficou assediando sexualmente Mariana. E mais, elas arrumaram ainda o mesmo advogado e entraram com uma ação só, uma ação plurima. Pode? Pode. Mesmo empregador, mesmo pedido, mesma causa de pedir, assédio sexual. Beleza? Beleza. Uma ação só, Bela e Mariana contra o SES, a responsabilidade objetiva do SES, e ter colocando o Pedro também, assédio sexual, dano moral. Bom, tudo provado, ofensa de natureza gravíssima. Vamos lá. Mariana, bota aqui no slide. Qual é a máxima? 50 vezes o salário mínimo. Mariana vai ganhar de indenização, no máximo, R$50 mil. E Bela, como ganha 30 vezes 50, Bela pode ganhar até R$1,5 milhão de indenização. A mesma situação, o mesmo assediador, o mesmo dano, só que a Bela, como é diretora, a dor, a angústia, a tristeza é muito maior, portanto a indenização será maior. E Mariana, que é auxiliar de serviços gerais, a dor, a angústia, a tristeza não é tanto, porque ela ganha pouco, então a indenização será menor. Pasme, mas é exatamente isso que foi fixado pela nova legislação. A indenização, galera, é em cima do salário do ofendido. E por que é isso, pessoal? Raciocina. A maioria dos trabalhadores que ingressam com uma ação no justiça do trabalho ganham 30 mil como a Bela ou ganham R$1.000 como Mariana? Ganham R$1.000. Então, eles nivelaram por baixo, pela base, e fixaram no máximo 50 vezes o salário do ofendido. Isto é um absurdo. Ou seja, a dor, a angústia, ela vai ser muito maior, a tristeza, conforme seja maior também o salário do trabalhador ou da trabalhadora ofendida. Pasmem, essa é a nova legislação. Cruel, né? Para a Mariana, principalmente. No exemplo. Já tinham parado para pensar nisso? Não? Tá vendo? Alguém tem alguma pergunta até aí? Felipe Miranda, alguma pergunta? Espera aí, deixa ele abrir. Já vou da Indiana, já vou abrir para você também. Felipe, abre o microfone do Felipe e da Indiana. Oi, Felipe. Professor, na verdade, você acha que valeria a pena, a partir da vigência dessa nova lei, de a gente bater na constitucionalidade
desses artigos da reforma? Com certeza, Felipe, muitos desses artigos vão acabar no Supremo. Mas, assim, eu estou muito pessimista em relação ao Supremo também, certo? O Supremo já foi o guardião da Constituição. Hoje o Supremo, e muitos, por ação ou por omissão, é o guardião de interesses particulares. Né? O que tem acontecido em relação ao ministro Gilmar Mendes me decepciona em relação ao ministro Gilmar Mendes, mas me decepciona também em relação à omissão dos demais membros do Supremo Tribunal Federal, que sabem o que está acontecendo e não fazem nada. Então, do Supremo eu não espero mais nada. Que vai chegar ao Supremo, vai. Mas hoje, infelizmente, para os empresários, para os membros do Congresso Nacional e para grande parte da alta cúpula da Corte, né, a lei está certa, tem que ser feita a reforma, é bom para o país, embora não seja. Esse é o entendimento que a alta corte, que os deputados, que os senadores têm. Então, eu não acredito que no Supremo ocorrerão muitas mudanças, não. Infelizmente. Mas que acabe, dá para chegar ao Supremo? Dá. Agora, se vai no mérito, se vai ser vencedor, acho pouco provável. Pois não, Felipe? Você acha que incidentalmente os juízes ou até os próprios TRTs vão dar essa inconstitucionalidade? Eu acho que sim. Se entretanto no próprio processo, eu acho que sim, mas vai acabar depois lá em cima. Agora, eu acho esse artigo, por exemplo, um que eu não julgaria conforme o salário do ofendido, porque isso é um absurdo, né? Você estabelecer um máximo com uma pessoa que ganha pouco em relação a uma pessoa que ganha muito. Com certeza. Agora, se vai prevalecer lá em cima, a gente não sabe. Agora, com certeza, gente, o objetivo foi exatamente isso: nivelar e diminuir os valores das indenizações. Havia ou existiam algumas indenizações e que os juízes exageravam também. Aí, com base nisso, eles só colocaram tudo em indenização bem pequenininha para não ter esse problema. A Indiana me chamou, cadê ela? Era Indiana. A mesma pergunta do Felipe mesmo, era sobre a constitucionalidade desse artigo em específico e outras disposições também. Eu acho que tem vários artigos era a mesma coisa. São inconstitucionais. A gente já vê lá na frente, por exemplo, que o cara que é beneficiário gratuita, se o processo for arquivado e quiser entrar com condenação, ele tem que pagar as custas, mesmo sendo beneficiário gratuito. Isso é um claro atenta contra a inafastabilidade da jurisdição. Mas tem vários artigos, realmente. Sempre que eu achar, eu vou passando para vocês. Beleza? Muito bem, gente. Tem mais alguém? Vamos em frente? Vamos lá. Aqui, gente, eu estou tentando entender essa história. Pode colocar o slide aí. Do contrato intermitente. Gente, o que é isso, meu Deus? Bela, você vai ficar doidinha aqui, né? Bota aqui o vermelhinho para mim. Você vai ficar doidinho aqui com um contrato intermitente. Olha lá, considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em dias, meses ou horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. Pessoal, se você pegar aqui, se for ler todos os artigos do contrato intermitente, você vai ver que o trabalhador ele vai ganhar pelos dias, pelos meses, pelas horas trabalhadas. E aí, ele trabalhou uma semana, ele recebe os dias daquela semana, recebe férias proporcionais, recebe 13º salário profissional, tem um depósito de garantia proporcional aos dias trabalhados. É mais ou menos muito parecido com a situação do trabalhador avulso. Trabalhador avulso que trabalha nos postos organizados desse país, sob a supervisão do OGMO, do órgão gestor de mão de obra, é assim, tem navio no porto, tem trabalho, eles vão trabalhar 5 dias, 10 dias, 20 dias, recebe o salário proporcional, férias, 13º, fundo de garantia, e fica esperando aportar um outro navio. Então, ficou bem parecido o contrato intermitente. E aí eu comecei a imaginar em que situações se poderia utilizar o contrato intermitente. E estou vendo muita gente falar coisas aí que, a meu ver, é absurdo. Essa semana mesmo, não sei se alguém acompanhou, não sei se foi no final da semana passada, um dia do Bom Dia Brasil, teve um sindicato das empregadas domésticas, ou uma associação, Instituto das Empregadas, Instituto Legal das Empregadas Domésticas, não lembro mais, que publicou uma cartilha e que disse que agora, para as diaristas, aquele pessoal que trabalha babá de final de semana, jardineiro ou piscineiro que vai só 2 vezes na semana, cuidador de idoso, babá de criança que só vai final de semana, folguista, eles poderiam se enquadrar no contrato intermitente e ser contratado pelo empregador doméstico nessas condições de intermitente. Eu, particularmente, entendo que não. O
Porque se ele vai uma vez ou 2 vezes na semana, ele não é trabalhador, não é empregado, ele é trabalhador autônomo. Se vocês olharem a própria Lei Complementar 150 das empregadas domésticas, é considerada empregada doméstica aquela que trabalha pelo menos 3 vezes na semana. Está explícito na norma. Então, se você trabalha uma vez na semana, 2 vezes na semana, não vejo razão para quê se ter um contrato de trabalho intermitente. E mais, gente, vocês acham mesmo que uma babá de final de semana ou um cuidador de idoso vai querer receber salário intermitente? Porque eles, como diaristas, recebem muito mais do que se eles fossem mensalistas. Por exemplo, em São Paulo, galera de São Paulo, levanta a mãozinha aí. Em São Paulo, uma diária de uma empregada doméstica vai de 140 a 180 reais. Não é? Se alguém consegue por menos, aí me fale, porque uma diária de final de semana é de 140. Você consegue por menos, Bela, em São Paulo? Ah, não. Explora. Oi. Simone levantou a mão. Cadê a Simone? Você consegue por menos? Não. Eu moro em Vila Madalena. Lá, ela já fala mesmo. E sábado é mais caro. Entendeu? Mas, enfim. Que seja 150. Se a diária é 150, fecha meu retorno aí. Se a diária é 150, ela ganharia por mês, vamos dizer aí, R$ 4.500, não é isso? Mas é fechar meu retorno. Ela ganharia R$ 4.500, não é isso? Qual é a empregada doméstica que ganha normalmente R$ 4.500? Aí o empregador vai querer contratar ela por R$ 2.000 e pagar intermitente, só os dias que ela trabalhou. Aí vai dar uma diária de R$ 40, R$ 50. Não vai conseguir nenhuma diarista para ser babá no final de semana, para ser cuidador de idoso, não vai. Então, não vai, o contrato intermitente para empregada doméstica, não, pelo menos nas principais capitais, não vai funcionar, porque o próprio empregador não é bom, porque ele tem que pagar encargos sobre isso, recolher fundo de garantia, tudo. E para o empregado, o diarista, também não é bom, porque ele vai ganhar bem menos do que ele ganharia como diarista. Então, na prática, eu acho pouco provável que se utilize o contrato intermitente. Acho que pode ser utilizado o contrato intermitente, por exemplo, na construção civil. Aí a gente tem um problema. Então, você imagina uma construtora que está construindo 5 prédios. Você sabe que numa construção de um prédio você tem etapas. Tem a etapa de alvenaria, tem a etapa que entra os marceneiros, tem a etapa que entra só os vidraceiros, tem a etapa que entra só o pessoal que bota azulejo. Quando não terceiriza, ele tem os funcionários, mas tem funcionários que são responsáveis por cada etapa, que fazem acabamento. Então, nesse caso, poderia ser possível ter o trabalho de alguns desses funcionários na modalidade intermitente. Ó, esse mês não vai ter obra, mas no mês seguinte você vai estar no edifício tal, daqui a 2 meses você vai estar no outro edifício. Mas, na prática, eu acho muito complicado e acho que o contrato de trabalho intermitente veio não para beneficiar o trabalhador, veio apenas para precarizar ainda mais as relações de trabalho. Imagine você só ser requisitado 3, 4 vezes por mês para trabalhar para o empregador. Quem é que vai querer ser um trabalhador intermitente ou quem é que vai suportar ser um trabalhador intermitente que vai ganhar 4 diárias, 4 salários de 4 dias, 5 dias por mês? Então, me parece aí uma precarização forte em relação ao contrato de trabalho intermitente. Alguns dizem que não, vai tirar a galera da informalidade. Eu não acho que não vai ser bem isso. Mas, enfim, quem viver, verá. Não é isso? Bom, aqui uma outra modificação também para deformar o direito do trabalho. Olha lá, slide. Parcelas que não integram o salário. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, pedaço do seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constitui base de incidência em de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. A ajuda de custo e prêmios e abonos não tem natureza salarial. E aí, sem querer, a Previdência deu um tiro no próprio pé aqui. Porque, imagine, eu posso contratar vamos ver aqui, a Ana Carolina, vou contratar a Ana Carolina. Cadê você, Ana Carolina? Levanta a mãozinha. Olha lá.
Vou contratar a Ana Carolina, vou te pagar R$3.000, Ana Carolina, mas calma. Vou te pagar 10 mil reais. R$1.000 em dinheiro e R$9.000 em ajuda de custo e abono. Tá bom para você? Você aceita? Aceita ou não aceita? Vai aceitar, porque está desempregada, vai ter que aceitar, Carolina. Não tem jeito, você vai aceitar. Tá desempregada, mas seu R$1.000, um salário mínimo, o resto dos outros R$9.000, ajuda de custo e abono. Por que isso é ruim para ela? Porque na hora que a Ana Carolina for gozar férias, a base de cálculo vai ser o quê? R$1.000. Na hora de pagar o 13º salário, Ana Carolina, qual vai ser a base de cálculo, galera? R$1.000. Na hora de recolher o FGTS, a base de cálculo? R$1.000. Tudo a base de cálculo é R$1.000. Só que a Previdência deu um tiro no pé. Por quê? Porque também na hora de recolher a Previdência, vai recolher a Previdência sobre R$1.000. É ruim para o trabalhador, mas também é ruim para os cofres públicos, para os cofres da Previdência, que vai arrecadar menos. Vocês querem apostar que na medida provisória que está para ser editada vai mudar isso? Vai dizer que vai recolher integral para a Previdência? Eu não tenho dúvida que a ajuda de custo, o abono, a diária vai continuar sendo de natureza não salarial, mas que vai recolher para a Previdência. Eu tenho certeza, sou capaz de apostar a vida da Ana Carolina e da Bela, que na medida provisória vai ser exatamente, eles vão modificar para ter natureza previdenciária, porque acabou podendo gerar um prejuízo grande para os cofres da Previdência, já que não tem, como tem natureza indenizatória, não tem natureza salarial, mas também não recolhe Previdência. E é o que vai acontecer, viu, gente? As novas contratações, vai contratar com salário baixo, o resto paga a título de prêmio, de ajuda de custo, de abono, para não ter natureza salarial e diminuir os encargos. Foi esse o único objetivo da reforma nesse particular. Por isso eu volto a perguntar, reforma ou deforma? Deforma. Deforma, né? Muito bem. E aí, Bela, tá assustada? Muito bem. Olha lá, pessoal, equiparação salarial. Lembram desse tema? Fabiana, tudo bem? Tá gostando aí? Ela leva um susto. Já tá falando comigo? Tô falando com você, Fabiana. Então, equiparação salarial já não era fácil você conseguir. Você tinha que arrumar um paradigma, tinha que trabalhar na mesma localidade, que era o mesmo município, ou municípios distintos, que pertencessem à mesma região metropolitana, e a diferença de tempo de serviço na função, não poderia ser superior a 2 anos. Lembra do artigo 461 da CLT? Mudou. Pessoal, ficou mais difícil agora pleitear a equiparação salarial. Dá uma olhadinha no slide. Olha o que diz. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, olha lá, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Agora, pessoal, Felipe, não é mais na mesma localidade, Diego, é no mesmo estabelecimento comercial. Então, se uma empresa tem um estabelecimento comercial, banco tem uma porrada de estabelecimento comercial na mesma localidade, não é verdade? Você pega aí qualquer município de vocês, assim, capital, você vê lá, Bradesco, você tem lá 500 agências em São Paulo, 500 no Rio, 500 em Natal. Ou seja, se você não encontrar um empregado no mesmo estabelecimento que você trabalha, não cabe equiparação salarial. Antes podia ser mesmo no mesmo município. Então, você tinha 500 Bradescos no município de São Paulo, se você achasse um empregado de qualquer outro Bradesco daquele mesmo município, beleza, podia servir de paradigma. Agora não. Tem que ser alguém que trabalhe no mesmo estabelecimento comercial. Ficou mais difícil. E mais, criou-se ainda mais uma exigência. Olha aí, parágrafo 1º do novo 461. Trabalho de igual valor, para os fins deste capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Agora, além da diferença de tempo de serviço na função, que não pode ser 2 anos, repetiu o artigo anterior, não pode ter diferença de tempo na empresa superior a 4 anos, porque se tiver, não cabe equiparação salarial. Gente, ficou mais difícil. Volta a pergunta, Vanessa. Reforma ou deforma? Libera a Vanessa. Deforma, né, Vanessa?
Gente, é muito legal dar aula EAD olhando para vocês. Por quê? Qual é a grande dificuldade que o professor do EAD tem? Ele não consegue, quando está dando aula para a câmera, ver a expressão do aluno. Se o aluno está gostando, se não está odiando, se ele está entendendo, se não está entendendo, porque a expressão do aluno para o professor é tudo. E olhando para vocês, eu consigo ver, né, o desespero de alguns, inclusive, né, em relação à aula. Então, para o professor também está sendo legal. Estão gostando? Estão assistindo direitinho aí? Está bacana? Que bom. E podem perguntar, viu? Não se assuste não que vai piorar aqui. Olha aqui outra novidade da legislação. Estou tentando ser o mais didático, eu coloquei na ordem de modificações para vocês poderem ficar bem por dentro. Olha aí, dispensas plurimas. Artigo 477-A. As dispensas imotivadas individuais, plurimas ou coletivas, equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade, olha lá, não, como fala a Ariana Linhares, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. Ou seja, antigamente, quando ia ter dispensa plurima de centenas de milhares de trabalhadores, muito comum em montadoras de automóveis, indústria, etc., vinha o Ministério Público do Trabalho, vinha o Ministério do Trabalho, vinham os tribunais, tentava mediar, às vezes fazia redução salarial com a promessa de não mandar embora o trabalhador, havia toda uma negociação. Agora não. Agora tocou, não vou nem falar porque é um palavrão, tocou o se lasque. Agora, se você quiser mandar 100, 200 mil empregados embora, pode mandar de imediato, não precisa falar nada com ninguém e dane-se. Para não dizer a palavra mais feia. Dispensa plurima agora, não precisa pedir a ninguém. Pode mandar embora e acabou. É isso que diz o novo artigo 477-A maiúsculo, gente. É assim. Reforma ou deforma? A pergunta volta para vocês. Não é isso? Tudo bem, Dilma? Isso. É bom ouvir o nome, né? Muito bem. Mas, Dilma, tem mais uma novidade. Olha aí no slide. Olha o plano de demissão voluntária. Artigo 477-B. Plano de demissão voluntária incentivada para despesa individual, plurima ou coletiva, previsto em norma coletiva, olha lá, seja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário. Ou seja, agora, se você aderir, muito comum em empresa pública e sociedade de economia mista, se você aderir ao PDV, ao plano de desligamento voluntário, você dá a quitação geral e restrita plena do seu contrato de trabalho. Você não pode mais ingressar na justiça para reclamar nada. Aderiu ao PDV, acabou. Não tem mais nada para você fazer. Antigamente você aderia ao PDV e dava quitação do que estava no PDV. Não impedia de você postular hora extra, não recolhimento fundiário, etc. Agora acabou. Aderiu ao PDV, lascou-se, como se diz no Nordeste. Não tem possibilidade de você fazer mais nada. Quitação geral e restrita e ilimitada do contrato de trabalho. Eu volto à pergunta, reforma ou deforma? Deforma. Pois é. E aí vem uma outra situação, que é a figura do distrato. Olha aí, o distrato. Uma nova figura prevista no artigo 484, Indiana, a maiúsculo da CLT, que diz que o contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas. Por metade, o aviso prévio, indenizado, e a indenização, a multa do 40%, a indenização sobre o saldo do FGTS. E na integralidade as demais verbas. Ou seja, aviso prévio e multa de 40% no caso de distrato, que é aquela situação que empregado e empregador, por mútuo acordo, resolve romper o contrato, vai pagar essas verbas pela metade. Por um lado, pode ser legal, pode ser interessante. Por quê? Havia, de fato, muitas simulações. Às vezes o empregado queria ser mandado embora, e queria ir para outra empresa, às vezes queria trabalhar no exterior, e falava assim, empregador, me manda embora, e eu lhe devolvo o aviso prévio e a multa de 40%. Se você me mandar embora, eu vou levantar o saldo do FGTS, eu vou poder dar entrada no seguro-desemprego. E, de fato, havia, né? Existiam muitas simulações. Simulava que estava mandando o trabalhador embora para ele levantar o FGTS e ter acesso ao seguro-desemprego. Então, eles agora regulamentaram, né, a figura do distrato, possibilitando, nesse caso, receber pela metade tanto o aviso prévio como a multa de 40%, e o resto recebe normalmente.
O problema, eu acho que tem esse lado bom naquela situação que o empregado quer sair e faz um acordo com o empregador. O problema é naquelas localidades onde, de uma maneira ou de outra, o empregado pode ser enganado ou induzido a erro, aquele empregado mais humilde assina aqui. Ele está assinando em verdade, em vez do termo de rescisão, está assinando um contrato de distrato. A gente não pode esquecer que nós temos muitos trabalhadores humildes por aí. Mas, enfim, a intenção desse distrato foi exatamente diminuir um pouco aquelas simulações que existiam quando o trabalhador queria sair e fazia um acordo, aquele acordão com o empregador. Mas a gente sempre tem medo que o mau empregador, o mau empresário utilize isso para burlar ou enganar o trabalhador. Se acontecer, caberá à Justiça do Trabalho resolver essa questão. Outra coisa, novidade aí, ó. Comissão de empregados na empresa. Essa atingiu a minha empresa, o SES, em cheio. Por quê? A Constituição foi regulamentada e criou-se o novo artigo 510-A, dizendo que nas empresas com mais de 200 empregados, fica assegurado ou é assegurada a eleição de uma comissão para representá-los com a finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. E aí, gente, criou-se a chamada Comissão de Empregados. E essa Comissão de Empregados, ela também vai ter, são 3 trabalhadores, e eles têm também estabilidade no emprego, desde o registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato. São 3 trabalhadores, aí que vem um problema, por estado. Olha o problema do SES. O SES tem sede em Recife, eu tenho filial em São Paulo, eu tenho filial no Rio de Janeiro e Salvador, 4 estados. São Paulo tem capital, interior é só São Paulo. Recife, né, que é Pernambuco, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. Então, 4 estados vezes 3 por estado, são quantos funcionários? 12 funcionários com estabilidade desde o registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato. Significa dizer que banco, por exemplo, que tem filial em todo o Brasil, vão ser 3 funcionários por estado, não é por localidade, por estado. Então, empresas que têm várias filiais, em cada filial de cada estado, ela vai ter 3 funcionários aí ocupando, né, essa negociação direta com a empresa. Em verdade, eles querem enfraquecer os sindicatos e querem fortalecer a negociação direta nas empresas. Isso ficou muito claro com a questão da contribuição sindical, que a gente já viu à frente, que agora não é mais obrigatória, é uma contribuição sindical facultativa. Então, eles querem, em tese, estimular a negociação dentro da empresa. Nós sabemos como isso é difícil. O SES é até uma empresa fora da curva, uma empresa, a gente, novamente, né, a gente sempre fica entre as melhores empresas para trabalhar, a gente sempre se destaca, ajuda muito o funcionário, mas não é parâmetro. A gente sabe que a realidade e que o empregado, às vezes, na empresa, ele não tem pouca voz, dificilmente ele é ouvido. Enfim, mas está aí, regulamentaram essa possibilidade e agora cada empresa, pelo menos 3 empregados por estado, para ser uma comissão para representar os interesses dos trabalhadores com o empregador. Novidade aí. E aí, como eu falei, artigo 578, olha aí no slide, a contribuição sindical, ela passa a ser facultativa. Não duvido nada se na medida provisória que se aproxima, ficar constando, voltar a contribuição sindical para os sindicatos. Hoje ela se tornou facultativa. Aí as pessoas perguntam, Renato, você é a favor ou contra? Eu sou a favor, desde que, a favor que seja realmente facultativa, desde que viesse uma reforma sindical ampla. Porque a contribuição sindical se tornou facultativa, mas continua existindo a unicidade sindical no Brasil. Continua o dirigente sindical sendo profissão. Você vai pegar a maioria dos sindicatos aí, onde o dirigente sindical está lá há 10, 15, 20, 30 anos como presidente do sindicato sem nenhuma remuneração. Então, vai gostar de ser presidente do sindicato assim, né? Dirigente sindical assim nem ferro. Então, o que acontece? Eu pleiteio uma reforma sindical ampla e restrita, onde acaba, inclusive, a unicidade sindical. Mas não se acabou com a unicidade sindical e simplesmente se esgolou, acabou ou deixou facultativa a contribuição sindical. E, infelizmente, muitos dos dirigentes sindicais que estão aí vão se corromper ainda mais. Como perderam uma fonte de renda, que era a contribuição sindical, provavelmente
isso vai acabar na negociação coletiva, havendo alguma compensação individual para os dirigentes sindicais. É o que eu temo com essa nova realidade. Já que não tem contribuição sindical, então vamos aqui, né? Vamos aqui na negociação coletiva, vamos trabalhar. Ou também, nós vamos ver daqui a pouco, os honorários vocatícios agora foram regulamentados. Então, os sindicatos agora vão ter o maior interesse em terem advogados, né, dentro dos sindicatos para promover as ações trabalhistas, porque aí vão ter honorário de sucumbência, e é claro que os maus dirigentes sindicais vão exigir que um percentual dos honorários de sucumbência fiquem para quem? Para eles, dirigentes sindicais. Eu não duvido nada disso que isso aconteça. Aliás, acho que vai acontecer. Então, simplesmente tirar a contribuição sindical, ser uma reforma sindical plena e restrita, para que haja a renovação necessária, para que os dirigentes sindicais não se perpetuem no poder, para que outras pessoas possam ingressar, realmente, para mim, vai mudar pouca coisa. Para mim, a corrupção vai continuar imperando no mundo sindical. Vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, outra novidade, olha aí, ao mesmo tempo em que eles afastam, né, a obrigatoriedade da contribuição sindical, numa incoerência total, o negociado passa a prevalecer sobre o legislado. A convenção coletiva e o acordo de trabalho têm prevalência sobre a lei e, inclusive, as condições de acordo coletivo passam a valer sobre a convenção coletiva. Não são todos segmentos, mas agora já há a possibilidade da convenção do acordo coletivo prevalecer sobre a lei. O artigo 611-A discrimina lá em que situações pode e em que situações não pode. Agora, veja que situação interessante. Ao mesmo tempo que você coloca a contribuição sindical facultativa, enfraquece sindicatos, você determina que o negociado prevaleça sobre o legislado. Como é que isso pode acontecer? Se o sindicato não tiver recurso, a contribuição sindical é o maior recurso para gerar, é o maior instrumento para gerar recursos para o sindicato poder atuar de maneira correta numa negociação coletiva, foi retirado. E, ao mesmo tempo, se você quer, tem um negociado prevalece sobre o legislado. E, ao mesmo tempo, regulamentou a comissão de empregados na empresa. Então, me parece claro que o que se quer é diminuir os sindicatos, diminuir a força sindical, a força dos sindicatos e prevalecer negociações apenas do âmbito da empresa e, claro, de bem menor reflexão, porque o empregado, isoladamente, individualmente, ele é muito mais frágil do que através do seu sindicato. É o que nós temos aí para hoje, vamos ver o que vai acontecer. Bom, o TST também levou uma pancada. Antigamente, né, o TST editava súmulas e mais súmulas e nós tínhamos que engolir. Não havia uma consulta dos operadores de direito laboral, não havia uma participação mais ampla do Ministério Público, às vezes do Ministério do Trabalho, dos advogados trabalhistas. E o que acontecia? O TST editava as súmulas que realmente valiam mais do que a própria lei. E, às vezes, eles até exageravam e exerciam um papel de legislador. Quer ver um exemplo? A súmula 291 do TST, que fala assim, quem fazia horas extras habituais e vai deixar de prestá-las, recebe uma indenização. 1 mês de horas extras para cada ano trabalhado. Aonde é que está isso na lei? Então, tem várias súmulas do TST que eles legislam. Eles vão exercer o papel do legislador. E isso irritava muito alguns segmentos, principalmente o segmento empresarial. E agora, para o TST, dá uma olhadinha na legislação, para o TST estabelecer súmula, tem que ser voto de pelo menos 2/3 de seus membros, caso a matéria já tenha sido decidida de forma idêntica, por unanimidade, em, no mínimo, 2/3 das turmas e pelo menos 10 sessões diferentes em cada uma delas. Ou seja, eles criaram uma série de exigências e mais. Tem agora que comunicar com 30 dias de antecedência, tem que ser, elas são públicas, essas sessões de julgamento, tem que ser divulgadas com 30 dias de antecedência, tem que possibilitar a aceitação do Procurador-Geral do Trabalho, do Conselho Federal da OAB, da Advocacia Geral da União e das confederações sindicais ou entidade de classe nacional. Então, agora, para o TST editar uma súmula, vai ter que rebolar. Vai ter que todo mundo participar. Não vão ser apenas os 27 ministros do TST que vão decidir o futuro trabalhista do país. Tem uma série de quóruns específicos e a obrigatoriedade de participação dos demais atores dos segmentos sociais trabalhistas. Está aí uma perda de poder muito grande do TST. Bom,
Em relação ao... Isso aí foi o que tem de ruim no direito material. Vamos ver agora um pouquinho sobre o processo de trabalho, o que modificou Renato, e mudou bastante. Quem está me chamando? Dilma, aqui. Levanta a mãozinha para ele ver. Ah, oi, Dilma. Seu menino estava aí atrás, não estava? É seu Tava. filho? É meu filho. Ah, qual é o nome dele? Gabriel. Gabriel, manda um abraço pro Gabriel, viu? Você está falando da onde, Dilma? Belo Horizonte. Ô, Belo Horizonte. Manda um doce de leite pra gente aí. Ah, claro. Daqui a pouco cheguei. Então, um prazer. Um abraço. Fica à vontade, Dilma. Pode falar. Não, é a respeito das súmulas que já estão editadas, já estão prontas. Essas a aplicação vai prevalecer, vai continuar da mesma forma? Olha só, eu acho que isso vai demandar uma revisão ampla, porque só vale a partir de 11 de novembro. Então, o TST tem espaço para isso. A nova lei diz que estabeleceu alterar súmulas. Agora, não é só alterar, muitas vão ser canceladas. Eu acho que cancelar a súmula, o TST vai poder, por si só, cancelar a súmula sem ter que cumprir todo esse quórum, chamar essa galera toda. Eles podem cancelar. Agora, se as súmulas que vão ser alteradas ou as novas súmulas, não vai ter jeito, vai ter que cumprir exatamente o que está previsto no artigo 702. E tem várias súmulas que não vão vigorar mais, né? Vários artigos da lei que foram modificados e que tem súmula, horas ininterruptas mesmo tem súmula, vai ter que ser modificado. Então, tem várias mudanças que houve no direito material que tem que estar sumulado. Equiparação salarial, súmula 6, vai ter que ser modificada. A súmula 437, que fala da redução do intervalo entre a jornada, vai ter que ser modificada. Aí, quando fala modificar, aí vai ter que cumprir essa exigência toda. Se eles apenas excluírem a súmula, cancelar a súmula, aí eu acho que eles não precisam, eles podem cancelar. Né? Mas, realmente, vai ter um trabalho grande. Um trabalho vai ser grande para todo mundo, gente, entendeu? Então, eu que tenho aí 7 livros editados, eu junto com a Ariana e Rafa, estamos trabalhando para caramba para poder modificar, entender a reforma, e essa troca de experiência com vocês tem sido boa nesse particular. É isso. Ok, obrigada. Muito bem, Dilma. Vamos juntos. Manda um abraço aí para Gabriel. Ele torce para o Cruzeiro ou para o Atlético Mineiro? Para o Atlético. Ninguém é perfeito, né? Bom, olha aqui a novidade. Bela, presta atenção. Honorários periciais. Olha aí o slide. A responsabilidade pelo 790B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Somente no caso em que o beneficiário da gratuita não tem obtido em juízo, créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. Pessoal, mudei de posição aqui um pouquinho. Presta atenção. Aqui vocês têm a posição das 3 câmeras, né? Quando o trabalhador era beneficiário dessa gratuita e ele requeria perícia, por exemplo, numa reclamação trabalhista, postulando insalubridade, postulando periculosidade, fazia-se a perícia e, no final, se ele ganhasse o pedido da insalubridade da periculosidade, a empresa demandada era responsável pelo pagamento dos honorários periciais. Se ele, o trabalhador, perdesse, sendo beneficiário dessa gratuita, quem pagava era quem? Era a União. Funcionava assim. Se o trabalhador ganhasse, quem pagava era a empresa reclamada. Se o trabalhador perdesse o pedido de insalubridade e periculosidade, a União pagava. Agora mudou. Mesmo o trabalhador sendo beneficiário da justiça gratuita, mesmo ele sendo beneficiário dessa gratuita, se ele perder os honorários periciais, pode ser penhorados parte do crédito que ele tem relativamente a outros pedidos para pagar os honorários periciais. Somente se ele não tiver crédito nenhum a receber nos próximos 2 anos aí, é que a União vai pagar. Olha lá o slide novamente. Somente no caso em que somente no caso em que o beneficiário dessa gratuita não tem obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que outro processo, a União responderá pelo encargo. Agora, galera, lembra aquela história que quem é que advoga na área trabalhista aí? Levanta a mão. Olha aí. Então, a galera que é advogado, eu quando dava aula para os alunos preparando para o OAB, eu falava, peça tudo. Agora não vai poder mais ser assim, não.
Agora você, como advogado trabalhista, a sua responsabilidade aumentou. Porque se você não tiver a certeza não, mas tiver um bom pressentimento que é devido à sua insalubridade ou de periculosidade, de você requerer a perícia e perder, o seu cliente vai pagar, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita. Não há mais espaço na Justiça do Trabalho para a aventura jurídica. Não há mais espaço na Justiça do Trabalho para a aventura jurídica. Mesmo se o trabalhador for beneficiário da gratuita. Qual é a intenção aqui do legislador? Diminuir ações trabalhistas. Elizabeth, baixa a sua câmera. Diminuir ações trabalhistas. Aí, Beth, agora sim. Diminuir ações trabalhistas que envolvam pedido de insalubridade e periculosidade. E a prova pericial não é nesse trabalho, normalmente envolve insalubridade e periculosidade. Dizendo, olha, trabalhador, se você promover e não tiver certeza desse direito, lá na frente, se você ganhou outros pedidos, você vai pagar. Não de uma maneira ou de outra, né, Felipe? Isso é uma forma de inibir a ação, o direito de ação do trabalhador. Então, você, como advogado, agora vai ter que alertar muito o cliente. Você tem certeza disso, você trabalhava numa atividade perigosa, numa atividade insalubre, tem que investigar, porque senão ele vai perder e aí vai, dos outros pedidos que eventualmente ele ganhar, vai descontar dele os honorários periciais. Olha que situação. E, finalmente, entrou aí os honorários de sucumbência, era um pedido dos advogados trabalhistas. Olha aí o novo artigo 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5%, olha aí, galera, e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Finalmente, se regulamentou os honorários de sucumbência, no mínimo 5%, no máximo 15%. Mas, calma, agora tem honorário de sucumbência tanto para advogado do reclamante, como também tem honorário de sucumbência para advogado do reclamado. Vocês vão ver aqui que é possível a chamada sucumbência recíproca. E mais, nós vamos ver aqui à frente que agora em qualquer inicial trabalhista, os pedidos têm que ser líquidos e certos. Antigamente era só para o procedimento sumaríssimo. Agora não. Qualquer ação trabalhista que você for promover, cada pedido que você fizer, você tem que liquidar. Aviso prévio, tantos reais. Férias, tantos. Tudo com valor liquidado. Por quê? Se você fez 10 pedidos no inicial trabalhista, ganhou 7 e perdeu 3, a empresa vai pagar honorários advocatícios sobre os 7 pedidos que ela perdeu e o trabalhador vai pagar honorários advocatícios em relação àqueles 3 pedidos que ele perdeu. O que significa dizer, galera, que advoga na área trabalhista? Dá para pedir tudo agora? Antigamente, qual era o discurso? Peça tudo. Agora o advogado trabalhista vai ter que ter responsabilidade. E outro mais, se eu fosse advogado trabalhista, eu ainda deixaria muito claro isso com o cliente, inclusive por escrito. Da ciência do negócio. Você está pedindo isso, você tem realmente, se você não tiver esse direito, você vai perder, vai ser condenado em honorários advocatícios. Então não vai haver mais espaço, e essa foi a intenção do legislador, para aventurar. Vamos pedir, peça tudo. Porque o que você não ganhar, amigo, honorários para o advogado da outra parte. Olha lá, na hipótese de procedência parcial, o juiz arbitrará honorário de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários. Tento que venta lá, venta cá. E olha aí o parágrafo 4º. Vencido, né? O beneficiário dessa gratuita. Olha lá, beneficiário dessa gratuita. Desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado de decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiente de recurso que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Então, mesmo que o trabalhador seja beneficiário dessa gratuita, ganhou 7 pedidos e perdeu 3, dos 3 que ele perdeu, ele vai pagar honorários advocatícios, mesmo sendo beneficiário, né, da justiça gratuita. E o Felipe levantou a mão. Cadê você, Felipe?
Cadê o Felipe? Diga aí, Felipe. Professor, por Pode se falar. tratar de uma norma processual, será que vai se aplicar aos os processos já em andamento? Ó, veja só, em relação à norma processual, a partir de 11 de novembro, né? Se ainda não houve a sentença, e aí for, a partir de 12 de novembro for prolatada a sentença, eu acho que já se aplica imediatamente aos processos, como já determinou o Código de Processo Civil quando entrou em vigor em 2015. Agora, se já houve a sentença, entendo que não. Mas se não houve a sentença, o juiz, ao proferir a sentença, ele já vai ter que aplicar a nova legislação trabalhista. Então, é isso que vai acontecer, mais ou menos não, igualmente repetindo o que aconteceu no Código de Processo Civil. O que é mais interessante, gente, que agora o beneficiário gratuita não tem tantos benefícios assim. Ele tem que ter cuidado em relação a pedido de honorários periciais e ele tem que ter cuidado o que ele vai pedir na inicial trabalhista. Se ele perder a perícia, ele paga. Se ele perder alguns pedidos da inicial trabalhista, ele também paga, retirando do crédito, eventualmente, ele tenha direito. Então, tem que ter muito cuidado. Ficou bem mais difícil advogar nesse trabalho, viu? Bem mais difícil. Agora tem que rebolar. Caramba, gente. Olha que outra coisa interessante. Litigância de má-fé e falso testemunho. Na Justiça do Trabalho não costuma ter muita testemunha falsa, não é verdade? Não, né? Então, não tem uma testemunha, sempre fala a verdade no trabalho. Eventualmente, quando a testemunha não falava a verdade, o máximo que ela podia acontecer com ela era responder pelo crime de falso testemunho. Eu, no Brasil, nunca vi ninguém, eu não conheço nenhum caso de alguém que foi condenado por falso testemunho. Mas, enfim, era o que nós tínhamos antigamente. Respondia pelo crime de falso testemunho. Agora não. A testemunha que mentir pode ser condenada por litigância de má-fé. A própria testemunha, e não só a parte, entendeu, Diego? A própria testemunha pode ser condenada por litigância de má-fé. Olha aí o 793. Aplica-se a multa prevista no artigo 793C desta consolidação à testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais do julgamento da causa. Ou seja, o próprio magistrado percebeu que a testemunha mentiu, condena ela por litigância de má-fé e ela vai lá pagar a referida multa. Olha que situação inovadora. Então, agora você, quando julgar trabalhista, fala, olha, não minta, não. Se você mentir, minta direito, porque se o juiz descobrir, você vai ter que pagar a multa, você, a própria testemunha. Olha como está mais difícil advogar na área trabalhista, gente. Uma mudança boa. Exceção de incompetência. Olha aí o artigo. Artigo 800. Apresentada a exceção de incompetência territorial, no prazo de 5 dias a contar da notificação antes da audiência, e em peça que sinalize a existência da exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido nesse artigo. Protocolada a petição, será suspenso o processo e não se realizará audiência, a que se refere ao artigo 843 da CLT, até que se decida a exceção. O que acontecia antigamente? A única oportunidade que tinha a parte de apresentar a exceção de incompetência era na audiência. Designava-se a audiência, a parte tinha que na audiência apresentar a defesa, e ao apresentar a defesa, a contestação também apresentava a exceção de incompetência. Não é verdade? E é o que muitas vezes acontecia. O trabalhador tinha trabalhado em Belo Horizonte, mas ia promover a reclamação trabalhista lá em Rondônia. Ou tinha trabalhado em Recife e queria promover reclamação trabalhista em São Paulo. E aí o empregador que não tinha filial em São Paulo ou que não tinha filial em Rondônia era obrigado a enviar um preposto, e mais, o preposto tinha que ser empregado. Na nova legislação, o preposto não precisa ser mais empregado. Ele tinha que mandar alguém para São Paulo ou alguém para Rondônia para apresentar a defesa e lá apresentar a exceção de incompetência. Isso realmente ficava extremamente oneroso para o empregador, que ele tinha que gastar muito para provar que o trabalhador tinha promovido a reclamação trabalhista no local errado. Agora não, ele pode apresentar a exceção de incompetência, inclusive, né, com o processo digital ficou até mais fácil dele fazer isso, antes mesmo de realizar a audiência. Ele apresenta de maneira digital a exceção de incompetência, o juiz não vai realizar a audiência, vai resolver a primeira exceção, se for o caso, vai ouvir testemunhas, vai ouvir o exceto ou excepto, e aí, na localidade onde ele entende que deve ser proposta a ação, ou deve correr a ação,
e depois, só depois que ele resolver a exceção, é que, evidentemente, né, ele vai poder prosseguir com o processo trabalhista. Eu entendo que isso aqui foi bom, foi favorável, foi justo, deu a possibilidade da empresa se defender, porque tinha trabalhador que promovia a ação em local bem distante para dificultar o direito de defesa do reclamado. Então, eu acho isso aí extremamente positivo. Oi, Dilma, é outra filha sua? Muito bem, abre o microfone da Dilma aí. Essa também torce para o Atlético Mineiro ou para o Cruzeiro? Não, torço para o Atlético e também estudo direito. Ah, como é seu nome, minha querida? Pode falar, Paulinha. Ah, ele tá ouvindo? Tá. Tô. Oi, boa noite. Boa noite. Não só eu, como todo mundo aqui está te ouvindo. Como é seu nome? Oi? Seu nome? Paula? Oi, Paulinha. Você torce para o Cruzeiro, né? Não, claro que não. Ah, desculpa aí, Paulinha. Foi mal. Ó, um beijo para você aí. Sua mãe está concentrada aí. Valeu. Não é legal essa aula interativa, gente? É muito legal isso. Estão gostando, gente? Estão sentindo mais presente? Vai virar moda, viu? Você sabe que eu dito moda, viu? Vai virar moda isso. Muito bem. Vamos adiante mais um pouquinho. Falta muito, não. Tentei ser bem didático para vocês terem a noção. Bom, como eu disse, olha aí, pedidos líquidos em toda inicial trabalhista. Agora deixa de ser um privilégio do procedimento sumaríssimo. Toda inicial agora trabalhista tem que ter pedido liquidado. Isso vai ser bom para quem, hein, gente? Para contador, né? Galera que trabalha elaborando cálculo vai passar a ganhar um dinheirinho legal. Por isso que eu falo que a desgraça de um é sempre a felicidade do outro. Se ninguém morresse, papai defunto não ganhava dinheiro, não é verdade? Isso aqui, como todos os vídeos têm que ser líquidos, certo? A galera que trabalha elaborando cálculo, hoje tem alguns programinhas que já fazem, mas normalmente o advogado, se é advogado, odeia cálculos. Concorda comigo? Todo advogado que se preza, normalmente ele não gosta de cálculo. E aí, normalmente, se tem alguém no escritório, ou terceiriza essa atividade. Alguém vai ganhar com isso daqui. Mas todos os pedidos têm que ser líquido e certo. Por que tem que ser líquido e certo? Por causa da sucumbência recíproca que agora foi editada. Felipe, se você quer falar em constitucionalidade, olha aí, Felipe, essa daqui. Parágrafo 2º do artigo 844. Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do artigo 789 dessa CLT, ainda que o beneficiário seja gratuito, salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificado. Na ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eu entendo claramente que isso atenta contra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou seja, ele é beneficiário de gratuito, o processo foi arquivado porque ele não compareceu, e para ele propor uma nova ação, ele tem que demonstrar o pagamento das custas. Isso impede o exercício do direito de ação para o trabalhador. Acho que essa aqui, Felipe, tem grandes chances do Supremo decretar a inconstitucionalidade. Acho que isso vai provavelmente acontecer, porque esse aqui realmente é um absurdo. Enfim. Outra novidade para vocês que advogam na área trabalhista, entendeu? Revelia e apresentação de defesa de documentos. O que acontecia quando a empresa não comparecia à audiência inaugural? O processo não era arquivado, não. O processo o quê? Decretava-se a revelia da empresa e havia a confissão contra a matéria fática. Revelia e confissão. E aí você, advogado, ficava lá igual um bobo. Pô, você foi à audiência, está levando documentos, está levando defesa escrita e o juiz não pode juntar, já que o seu cliente não foi. Lembrando que, a partir de agora, o preposto não precisa mais ser advogado. Quem falou em mudança de súmula, isso é outra súmula que vai ser modificada. Como também está se admitindo agora a prescrição intercorrente no processo de trabalho. Então, tem uma série de súmulas para serem modificadas. A partir de agora, olha que coisa interessante você que é advogado. Mesmo que a empresa não compareça, que o preposto não compareça à audiência, mesmo que seja decretada a revelia, ainda assim você, advogado reclamado que está presente, pode apresentar a defesa e documentos. Vou ler e depois vou explicar por que é interessante. Olha lá, parágrafo 5º. Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados.
que significa dizer? Gente, como é que acontecia antigamente? A empresa não ia, o trabalhador estava postulando 10 horas extras por dia. Quando postulava mais. Às vezes tinha trabalhador que dizia que trabalhava de domingo a domingo 22 horas por dia. Tem iniciais assim. Mas vamos supor que ele postulava 5 horas extras por dia. Quando a empresa não ia, revelia. O advogado não podia juntar a contestação, muito menos podia juntar os cartões de ponto. E aí, como é que eram as condenações? O juiz presumia a verdadeira jornada firmada pelo trabalhador da petição inicial e tome pau na empresa. E o advogado estava com as provas, mas não podia apresentar porque o preposto não compareceu. Agora, não. Foi decretada a revelia? Foi. Mas a prova documental apresentada pelo advogado da reclamada vai ser levada em consideração e vai poder elidir a confissão. Então, mesmo que a empresa reclamada não tenha, se você foi à audiência como advogado, apresente a defesa, apresente os documentos, porque o juiz vai analisar aqueles documentos. E se ficar aprovado que ele não fazia horas extras ou que as horas extras foram pagas, ele vai perder esse pedido na petição inicial. Então, veja a importância do advogado, mesmo que a empresa não compareça, que ele esteja presente com a defesa e com o documento. Isso é uma novidade nossa aqui do processo do trabalho. Claro que foi para beneficiar quem, gente? A empresa. Certo? Então, novidades aí que aconteceram. Outra situação, olha lá, homologação de acordo extrajudicial, criação da jurisdição voluntária de trabalho. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. Ou seja, as partes resolvem fazer um acordo e resolvem promover uma petição, um processo em conjunto para esse trabalho, cada um com seu advogado, para que esse trabalho homologue aquele acordo. Então, criou-se uma nova possibilidade de jurisdição voluntária nesse trabalho. A pergunta que vocês querem fazer, eu já imagino, é se o juiz do trabalho está obrigado ou não a homologar aquele acordo. O que vocês acham? Está obrigado ou não está obrigado? Quem acha que está obrigado, levanta a mão. Dilma, mais alguém além da Dilma? Quem acha que não está obrigado a homologar, levanta a mão. Dilma, eu também vou levantar a mão, porque eu acho que o juiz não vai estar obrigado. Eu acho que o juiz, ao analisar esse acordo, ele vai ter que analisar tanto os elementos extrínsecos, mas também os elementos intrínsecos do acordo. Porque a justiça do trabalho não pode servir para homologar renúncia de direitos do trabalhador. Se o juiz for analisar apenas se as partes são capazes, se o objeto é lícito e possível, ele perde a sua função de juiz. Ele perde a sua função de verificar se aquele acordo não está sendo leonino, se aquele acordo não está gerando renúncia de direitos do trabalhador. Então, eu entendo que o juiz de trabalho pode não aceitar, não homologar. Agora, se ele não homologar, ele tem que fundamentar essa decisão e, claro, que cabe recurso do tribunal. Ele vai poder não homologar? Vai, mas ele terá que fundamentar a sua decisão. Quanta coisa nova, né, gente? Mudou tudo. Podem comprar meu livro novo aí, podem se preparando aí para o investimento, mas não tem jeito, tudo mudou. Quer ver outra novidade, Bela? A partir de agora, a execução não vai ser mais, em regra, promovida de ofício pelo juiz. Olha o que diz aí o novo artigo 878. A execução será promovida pelas partes. Permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo presidente do tribunal, apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado, ou que as partes estiverem no exercício do ius postulante. Agora, a nova redação do artigo 878 não vai permitir, em regra, que o juiz inicie de ofício a execução. Tem que a parte provocar. E mais, voltou a regra da prescrição intercorrente. Ou seja, se por algum motivo o processo de execução ficou parado por alguns anos, pode sim ser decretada a prescrição intercorrente. Mudanças que aconteceram na execução trabalhista. Outra coisa que mudou foi em relação ao recurso de revista, que ficou mais difícil. Viu, Felipe? Se era difícil subir o recurso de revista, agora ficou ainda mais difícil. Por quê? A CLT, lá no artigo 896, chegava a mencionar sobre a questão da transcendência, da transcendência para poder subir um recurso de revista. Só que isso nunca foi regulamentado. E veio a nova legislação e regulamentou e deixou claro quais são os indicadores da transcendência
né, para poder subir um recurso de revista. Então, agora o relator ele vai objetivamente analisar se aquele recurso de revista ele tem algum indicador de transcendência, de relevância para poder subir para o TST. Olha aí, ó. São indicadores de transcendência, entre outros, econômico, elevado valor da causa, política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência simulada do TST ou do Supremo Tribunal Federal, social, a postulação por reclamante recorrente de direito social constitucionalmente assegurado, e jurídica, existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Poderá o relator monocraticamente denegar segmento do recurso de revista e não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado. Gente, agora está regulamentada a transcendência. Então, o relator agora está com a faca e o queijo na mão, né, para não subir um recurso de revista. O que era difícil subir, agora ficou ainda mais difícil. Outra novidade, já está acabando. Olha lá, depósito recursal, isenção do beneficiário gratuito. Havia esse posicionamento, o cara era beneficiário gratuito e o TST de entendimento que era isento de custos, mas tinha que recolher depósito recursal. Eu achava errado isso. Agora não. Está claro na legislação que são isentos do depósito recursal os beneficiários de gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Quem é beneficiário da gratuita não paga nem custos e doravante, não tem mais dúvida. Não tem recolhimento de depósito recursal. E agora tem custas mínimas, tem custas máximas também. Bom, estas eram as principais alterações no campo do direito material e no campo do direito processual. Antes de eu terminar a aula, não saiam daí não, um minutinho. Eu quero a opinião de vocês em relação à aula, se vocês têm alguma dúvida, o que vocês querem perguntar, se vocês gostaram desse novo formato em que vocês podem participar, em que o professor conversa um pouco com vocês. Eu quero franquear a palavra para vocês. Quem quiser falar e quiser liberar o microfone, eu estou aqui antes de vocês encerrarem. Eu sei que são 9h30, mais 5 minutinhos a gente termina. Para mim é muito importante, gente. Primeiro, agradecer a presença de todos vocês e também saber o que vocês acharam dessa aula, porque isso vai representar mudanças no SES, no curso que vocês tanto amam, daqui em diante. Então, quem quer falar aí? Levanta a mão, que gostou. Vamos lá, Indiana. Libera aí o microfone de Indiana. Indiana é da Bahia, né? Isso, Salvador. Oi, Indiana, diga aí. Eu achei muito legal o formato, Renato. Eu já tinha abandonado, assim, um pouco os cursos, assisti videoaula mesmo, porque acho enfadonho, me dava sono, e trabalhei hoje o dia todo, mas estou acordada. Então, isso já é relevante para mim. Pô, que bom, obrigado, Indiana. É bem diferente, porque realmente os alunos participam, né? É como se todo mundo tivesse uma sala de aula. Foi bem dinâmico. Para mim, foi muito importante, porque eu vi a expressão de cada um de vocês, né? Um sorrindo, assustado e revoltado. Isso, para o professor, essa troca é muito importante. Eu particularmente, gostei demais. O conteúdo eu não sou muito bom, não, mas a aula achei que ficou bacana. Né? Ficou ótimo tudo, o conteúdo, a dinâmica. Eu achei que foi bem interessante a forma como foi exposto tudo, e esse formato também eu achei muito, muito interessante. Eu achei muito legal. Boa ideia, ótima ideia de vocês. Obrigado. Realmente. Quem mais quer falar um pouquinho? Fala aí, Bela. E aí, você gostou? Mas, assim, reforçando só, eu estou um pouco distante da área jurídica também e, assim, esse conteúdo veio a calhar porque eu acabei de ser empresária também. Eu estava do lado de lá, né? E estar do lado de lá me fez ter uma visão, assim, bem... Eu não sei dizer, mas, assim, realmente é assustador estar em ambos os lados. Eu acho que eu fui acionada judicialmente e por uma litigância de má-fé, inclusive, e isso me deixou extremamente decepcionada com, né, a parte da reclamada, da reclamante, e me fez querer retornar. E voltei porque eu já fiz alguns cursos aqui com vocês e acho interessantíssimo esse formato. Me fez também ter vontade de voltar.
fechei minha empresa. Ah, mas Foi. empresarial é bom também. Eu sofro isso. Imagina eu que ainda sou do Ministério Público do Trabalho. Eu fico dos dois lados. Né? É complicado, mas tudo tem um seu lado positivo. Obrigado, viu, Bela? Obrigada a vocês. Fabiana, quer falar? Espera aí que ele vai abrir o microfone para você. Fala, Fabiana. Então, eu faço o curso online de vocês, o de magistratura, que eu estou me preparando para o concurso, e advogo para reclamante. Então, assim, me assustou muito essas mudanças. Muito mesmo. Mas realmente está todo mundo assustado. Eu tenho dado palestra em várias seccionais da OAB. E realmente está todo mundo com medo, mudou muita coisa. A parte processual, eu achei que as mudanças, assim, algumas coisas, havia realmente um abuso de direito do reclamante, né, em algumas coisas. Eu achei que não foi tão ruim, mas a parte de direito material não teve nada para gerar mais emprego. Podem ter certeza que essa lei, gente, não vai gerar emprego nenhum. O que gera emprego é uma economia boa, estável, né, trazendo investimentos para o Brasil. Lei nenhuma gera emprego em lugar nenhum do mundo. Então, isso é uma falácia. Não acreditem nisso. Agora, ficou bem mais difícil advogar na seara trabalhista. E quem gostava de aventura jurídica, agora com a nova legislação, pode se machucar e feio. O iPad levantou a mão, que não tem o nome. Quem é que quer falar? Quem é que quer falar? Mais alguém? Débora quer falar alguma coisa? Mariana? Opa! Simone. Oi, Simone! Você é de Feira de Santana, não é isso? Não, professor, eu sou de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, pois é, muita gente. E aí, professor, Simone, diga lá. Primeiro, parabéns pela aula, adorei, achei muito interessante. Me assusta bastante a lei trabalhista agora, a reforma. E a minha pergunta é sobre o contrato intermitente. Se tem alguma disposição sobre quantidade de dias trabalhado ao mês, se realmente tem alguma regulamentação, ou se vai começar a aparecer sobre isso. Simone, não tem não. A lei fala em dias, em horas trabalhadas, dias ou meses ou semanas. Pois então, é uma loucura enorme, né? Só 1 hora por dia, ou 2 horas por semana, ou 5 horas por mês. É totalmente livre. E se alguém trabalha 2 horas por semana ou só 2 dias por mês, ele não é empregado. Então, ele não deveria ser tratado como empregado. Então, mas eles criaram uma figura do empregado, que é subordinado, mas que trabalha pouco para o empregador. Para o advogado trabalhista vai ser bem complicado, porque tem várias lacunas, tanto os danos, o que é grave, o que é gravíssimo, o que é leve, e também dos dias e meses, enfim, a gente vai ter que trabalhar muito sobre essas lacunas que estão abertas ainda, né? Não tenha dúvida. Assim, é um desafio para a Justiça do Trabalho, né? Vai ser um desafio e vamos ver o que vai acontecer. Em relação ao contrato intermitente, eu, sinceramente, eu acho que não vai vingar no Brasil. Eu acho que vai ser letra morta. Porque eu acho muito difícil o empregador. Olha, a Bela foi empresária. O empresário não está preocupado com isso, não. Ele está preocupado em ganhar dinheiro. Entendeu? O bom empresário, ele quer que tenha trabalho para o empregado. Porque o empresário que não quer que tenha trabalho para o empregado, ele não quer que a empresa dele fature. Eu quero que meus trabalhadores aqui trabalhem muito. Porque se estiver trabalhando muito, a gente está faturando muito, estamos preservando o emprego, quer dizer, muito claro, respeitar a legislação, mas que tenha trabalho. Então, eu acho que o contrato intermitente, ele não vai ser tão, na minha visão, ele não vai ser muito utilizado. Pode ser que eu esteja enganado. É que assim, em Foz do Iguaçu, a gente tem uma área muito grande na hotelaria. Sim. Então, e os hotéis, eles são muito sazonais. Então, para Foz do Iguaçu, ou para as cidades que têm realmente uma grande expansão de hotéis, eu acredito que o contrato intermitente viria a calhar para os hotéis, mas... Mas veja, não tem um contrato de trabalho temporário, né? Sempre foi utilizado o contrato de trabalho temporário da Lei 6.019 para essas contratações de hotel na época de Natal, de Ano Novo, de férias. Eu acho complicado você, porque quando você contratar o trabalhador intermitente, o que acontece? Você vai contratar diretamente. Quando você usa o contrato de trabalho temporário, você não tem essa obrigação trabalhista. Você contrata uma empresa de trabalho temporário e ela que vai disponibilizar os trabalhadores. Por que o contrato de trabalho temporário no Brasil pegou? Porque não tem o empregador aquele custo, aquele ônus de ter que contratar um trabalhador só para aquela época em que aumenta a demanda. E é um sucesso, é o contrato prazo determinado mais utilizado no Brasil, né? A cada 10 contratos, 9 são contratos de trabalho temporário. Aí eles estão querendo usar o contrato intermitente para situações que já estavam resolvidas, como é o caso do trabalho temporário,
como é o caso da diarista, do trabalhador autônomo, e estão querendo, né, talvez isso como uma forma de aumentar ou de ter recursos para a Previdência. Não sei. Mas vamos ver. Mas, Simone, muito obrigado pela sua participação aí. Eu ainda não conheço Foz do Iguaçu, mas eu quero um dia ainda conhecer as cataratas, né? Vale a pena, não vale? Como vale. Oh. Quem mais quer falar comigo? Nada? Mais ninguém? Está todo mundo feliz, satisfeito? Valeu a experiência? Nada? Ninguém quer mais? Felipe, nada? Gostou aí de Salvador? Abre aí o microfone do Felipe. Tá, depois, Felipe primeiro. Felipe, libera o microfone do Felipe. E aí, Felipe? Gostei, sim. Sou acostumado a fazer curso online no SES. Sou aluno de pós-graduação em Direito do Trabalho. É uma experiência bem nova, mais dinâmico. Com certeza vai se vingar e o SES inovar mais uma vez. Pode ter certeza que eu estou dentro dessa experiência. Obrigado, Felipe. Obrigado. Você sabe que eu vi isso, eu vou passar a palavra para a Dilma. E o meu filho está fazendo, o Guilherme está fazendo um curso e tem aula em Harvard. E aí eu vi isso lá. Eu vi, pai, olha como é que eu estou assistindo aula. Eu vi exatamente isso que está acontecendo aqui hoje. Eles estão fazendo lá. E eu falei, eu vou fazer igual. Se eles fazem, eu posso fazer. Isso tem só 2 meses, viu, gente? E a gente construiu esse estúdio, conseguiu esse sistema. A gente vai aperfeiçoar, vai melhorar muito. Mas eu acho que no Brasil eu nunca vi uma experiência de curso online com isso, não. Eu acho que é a primeira. E eu acho que veio para ficar. Não é isso, Dilma? Cadê a Dilma? Dilma? Estou aqui. Fala, minha amiga. A minha dúvida é o seguinte, se vocês forem implantar mesmo esse formato, eu acho que seria bom também ter um respaldo, uma gravação para a gente retornar e pedaços da aula que não deu para acompanhar para seguir junto. É uma opinião. Não, com certeza. Hoje foi só foi um aperitivo. Num curso normal, um aluno não vai ser obrigado a assistir ao vivo. Ele pode assistir ao vivo, e se não conseguir assistir ao vivo por qualquer motivo, vai ficar disponibilizada para ele a gravação, entendeu, Dilma? Ah, tá. Assim, não vai ser obrigado a assistir ao vivo. Agora, o legal do ao vivo é que você, primeiro, participa mais, passa mais rápido, você já cumpre aquela, entre aspas, obrigação, cria uma rotina de estudos. Eu acho que pode ser bem legal. Talvez não todas as aulas, mas ter sempre, de repente, dependendo do curso, uma aula por dia ao vivo, essa possibilidade. Ou então, se não as aulas normais, mas uma aula de tirar dúvida com os próprios alunos participando e fazendo dúvidas e respondendo. Então, assim, eu preciso estar, assim, com essa modalidade, eu consigo estar juntinho de vocês. Juntinho de vocês. E vocês conseguem estar juntinho de mim e dos outros professores. Então, aquela história, né, que o MEC utiliza e que alguns utilizam, que o ensino à distância não funciona. Gente, isso que nós estamos fazendo hoje não é o futuro, não. Isso que nós estamos fazendo hoje já é o presente. São pessoas aqui do Brasil todo, mas em Harvard mesmo são pessoas do mundo todo fazendo o curso, claro, normalmente em inglês, com uma professora lá. Então, essa é a realidade. O ensino presencial não tem jeito, a cada vez ele vai diminuir mais e as pessoas vão ter outras atividades e vão, em determinadas horas, se reunir, cada um na sua residência, na sua casa, para poder estudar, para poder aprender. Isso é o ensino à distância que eu sonho. A gente acabou de lançar a faculdade, nós vamos ter o primeiro curso de graduação à distância agora, que vai ser de gestão pública, e nos nossos cursos aqui a gente quer exatamente adotar esse modelo. A minha turma de graduação agora de gestão pública vai ter 25 alunos. Então, esses 25 alunos, a ideia é que eles tenham aula ao vivo e que eles podem interagir. Então, vocês podem conversar entre vocês através do chat, vocês podem trocar mensagens, podem trocar ideia. Então, tudo isso é legal. Então, essa história que o ensino à distância, o aluno vai ficar longe do professor, isso vai ser, para mim, vai ser coisa do passado. Então, a participação de vocês foi muito legal. Muito obrigado aí. Paz, sucesso, coração. E eu vou deixar disponibilizado para vocês. Viu, Pedrão? Deixa na área do aluno aí por mais uns 10 dias, 15 dias, essa aula para quem quiser rever, quem quiser estudar. Tá bom, Dilma? Já foi acolhido aí o seu pleito. Fique com Deus. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Daniela Andrade, chegou agora ou estava aí já? Pede. Tá, você é o iPad. Mas, menina, uma moça bonita dessa botou o iPad, pô. Você fala da onde, Daniela? Obrigada. De Brasília. Brasília. Brasília é a terra do concurseiro. A gente tem franquia aí. Eu estudei com a Bela. Ah, com a Bela. Cadê Bela? Você conhece dela, a Daniela, Bela? Abre o microfone da Bela também. Da UNB. UNB, Bela. Presta atenção, Bela.
Tem certeza? Daniela, refresca a memória dela aí, Daniela. Eu tô até com ela no Facebook aqui, depois eu mando um oi pra ela. Tá. Tá vendo aí, gente? É, inclusive, oportunidade de fazer novas amizades. Pessoal, fiquem com Deus. Todos que estão aí, a Miriam, a Isabela, a Débora, a Laura, o Diego, a Indiana, Ilana, Vanessa, Simone, Juliana Jorge, Fabiana, Elizabeth Barros, Juliana Bueno, Dilma, Daniela, Adela, Felipe, Ana Carolina e Mariana. Tem mais? Acho que eu falei todo mundo. Acho que tem a Laura também, tem a Elizabeth. Aí tanta gente aqui, são três televisões aqui bem grandes. Ó, um beijo no coração de vocês, paz, saúde e não esqueçam de defender os trabalhadores, viu? Tchau, gente. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês. Tchau, foi lindo, viu?